Todo mundo aqui chegando, bem-vindos. Aqui é a Gabi, do Jardineiro Fiel, para Iorin Garden, em mais uma live que a gente vai fazer hoje à noite, de jardinagem sustentável. Muito animada, esperando o Murilo. Oi, Murilo, já vi que você entrou. Que bom, o Murilo já tá chegando. Então, vou esperar o Murilo só pedir para entrar. Hoje eu tô animadíssima para conversar com o Murilo. Nessa noite fresquinha que tá chovendo aqui em São Paulo. A gente vai falar sobre os cuidados com as plantas na primavera. Se você tem dúvidas ou se você tem dicas, escreve pra gente enquanto a gente estiver conversando. Peraí, deixa eu chamar o Murilo aqui. Murilo, cadê você? E aí? Hello! Tudo Olá, bem? Gabi! Que Tudo bem, queridão? prazer! Prazer o meu! Que lindo receber você assim como uma flor! Tudo bem? Tudo certo. Tá vivo? Tô. Hoje o nosso dia foi punk, hein? Aliás, é uma correria. O povo acha que o mundo das plantas é um prazer trabalhar com planta, mas é relação o dia todo, hein? É bem puxado. Conta o que você fez hoje para quem tá chegando, porque eu falei com o Murilo. Gente, para conseguir falar com o homem hoje, fala, Murilo! É que hoje eu tava em gravação do Vivo Verde da Globo, então fiquei em função deles, então meio que incomunicável. Uma loucura, né? É uma loucura. Mas é uma agenda louca, não é, Murilo? Uma agenda louca sua, né? É bem corrido. Eu tenho que me dividir no Entre Verdes Campinas, a Espanhol Plantas, a Rudolf Usinados em Santa Catarina, e é uma correria danada. Nossa, mas é um prazer, né? Sempre estar E sempre, trabalhando com o que e a gente sempre com ama, né? esse, pois é, e sempre com esse sorriso todo feliz, aqui na internet, sempre animadíssimo. Toda vez Uh! que eu posso, eu entro, você está em live, animadíssimo, explicando tintim por tintim para todo mundo. Eu vou te falar. O que você toma no café da manhã? Iorim Ah. batido? Iorim com H-Master? Eu acho que tenho que tomar. Coloca um pouquinho de Iorim. Ô, Gabi, tu revelou meu segredo, pô. Agora. Cara, só pra gente se divertir um pouco, gente, hoje eu falei assim, ó, eu passei uns maus bocados esses últimos tempos, Murilo, porque tive um filho que pegou uma bactéria recentemente, ficou internado, passei uns maus bocados, fiquei no hospital um tempão com ele, agora eu tô com uma outra filha doente, a galera da Uau. Eurim sabe, não, assim, tô falando de verdade, assim, eu tô fazendo uma analogia, dando risada com você, eu queria que existisse Iorim para nós. Sabe aquela coisa? Um adubinho de liberação lenta, tipo uma vitamina de liberação lenta, para quando o meu organismo precisasse, ele encontrasse essa vitamina no meu orgânica, encontrasse essa vitamina no meu corpo e ó, pum, desse um boost na hora que precisasse. Putz, Com porque certeza. assim, te juro, eu vou te falar, viu? Estamos numa fase difícil energética, não estamos? Assim, tô falando de mundo, não Estamos. estamos? Estamos, mas a esperança sempre existe, né? Vamos pensar positivo, acreditar em um mundo melhor, um mundo mais verde, um mundo mais florido e um mundo mais alegre. E alegre como esses seus brincos aí que parece flor do allium, né? Eu olhando para essa flor você já viu o pé da cebolinha, o allium florescendo? Me lembra as flores de uma Não cebolinha parece? ou um dente de leão também de longe. Mas eu olhei e me veio na hora a inflorescência de uma cebolinha, de um allium, que, Parece, aliás, não é parece? belíssima, né? Ai, Muito bonito, obrigada. Obrigada. muito Eu bonito, vim, muito ó, bonito. pensando em você. Você tá sempre tão colorido que eu falei, como é que eu vou enfrentar o Murilo para estar colorido? Aí eu vim, ó, de camisa de abelha, para lembrar a nossa, ó, ela é de abelha, Uau, que bonito! bonitinha, né, fofinha, para Bonito, lembrar bonito. essa época de floração de primavera. Mas não, eu falei dessa fase ruim até para você, para a gente falar que é o jardim que salva a gente, né? Com Olha, certeza, com certeza.
Eu tô aqui hoje na minha varanda e tô vendo que você tá aí imerso também, envolvido nas plantas. É aqui que a gente se recarrega, né? Apesar da gente ter esse dia louco, é aqui que a gente... Ai, quando a gente chega nas plantas, quando a gente... você fala, é aqui, né? É um alívio, né? E as plantas, graças a elas, a humanidade, boa parte dos brasileiros conseguiu amenizar um pouco os efeitos da pandemia, aonde reconectar com a natureza, com a nossa essência, que é as plantas, é a natureza, né? Ajudou um bocado, evitando que o povo pirasse, né? Literalmente. Eu acho também, né? Você vê que justamente nessa fase foi uma fase que mais e mais pessoas se conectaram com o verde. Cada vez tem Com mais certeza. gente aficionada. Hoje eu fui visitar uma cliente, Murilo, que ela mandou uma mensagem. Eu cheguei na casa dela, ela falou assim: olha, eu queria muito que você desse um pulo na minha casa. Foi a hora que você tentou falar comigo na hora do almoço. Entrei na casa dela, tinha tanta planta, e ela dizia assim: Gabi, mas assim, eu queria que você... Eu tô achando aqui um pouco vazio. Eu tive uma série de riso, porque eu falei, tá parecendo a minha casa e você ainda quer mais planta. Muito mais planta. Então, assim, a gente está encontrando cada vez mais cliente, mais gente que tem essa necessidade de estar perto do verde, que tem essa alegria de tá se energizando com planta, né? Uhum. E precisa cada vez mais aprender a cuidar das nossas plantas, né? E Então, o gostoso, Gabi, que a pessoa que é contaminada pelo espírito verde, né, pelo aquele vírusinho o verdólatra, que a pessoa fica louca, enlouquecida, apaixonada por plantas, não acaba não perdendo esse hábito, essa paixão, esse novo amor, né? Geralmente a maioria que começa com plantas é um caminho sem fim. E agora entra cada vez mais plantas na casa e a pessoa acaba virando realmente um dos nossos, né? Um apaixonado por plantas. Eu vou te contar um pouco. Eu fiz uma enquete toda vez que vai ter a live da Iorim. Eu faço uma enquete para saber um pouco para sentir um pouco as pessoas, o que elas estão pensando sobre o tema da nossa live, tá, Murilo? Uhum. E aí, para soltar para você assim o que as pessoas falaram e para ouvir de você. Eu quero saber, perguntei para o povo o que o povo sentia, se ficava animado com a chegada da primavera. Então, eu vou jogar essa pergunta para você, que eu queria saber como é que bate seu coração com a chegada da primavera. O que é o Murilo na véspera da primavera? Como eu sou de Santa Catarina, eu sou, para quem não sabe, eu sou de Blumenau, Santa Catarina. Então, nós, lá no sul do Brasil, a primavera é uma estação realmente das flores. É uma estação que remete a boas lembranças de ver ipês floridos, o perfume do dendróbio. Você já sentiu o perfume do olho de boneca, o dendróbio nobile? Aquele perfume, Estou com um aqui do lado. ele me remete à minha infância, porque durante a primavera, enquanto eu caminhava para ir para a escola, quando eu visitava meus avós, as árvores, sempre foi muito da cultura lá no sul, encher as árvores com dendróbio. Inclusive, em alemão, eles chamam Popaugen, né, que é olho de boneca em alemão. E, Ai, que e graça! esses, Desculpa, é alga? olho de boneca. Ai, Então, tá. esse cheirinho, ele me remete à primavera. Então, eu sempre tive a primavera como uma estação alegre, uma estação feliz e uma estação que simboliza o renascer, a vida, né? Porque a gente sai do inverno. Eu confesso que eu adoro o inverno, também gosto, né? Mas a primavera, ela mostra realmente o seu potencial. E lá no sul ela era muito presente. Aqui no sudeste eu também observo isso. Mas lá no sul ela realmente mostra a força que ela tem, né? E me remete a boas lembranças, Gabi. Então, nós estamos agora num mês que eu já sou feliz por natureza, mas agora eu fico muito animado porque as plantinhas começam também a mostrar, né, o seu potencial. Aqui, inclusive, aqui do meu lado, eu tenho várias plantas que agora começaram a dar o ar da graça. Não sei se você já viu a planta-língua, a minha Ráuia peruviana, é agora na primavera que ela floresce. Então, ela está aqui me Que presenteando com graça! flores e várias outras aqui, inclusive plantas
que na primavera elas não florescem, mas as cores atingem o seu auge de beleza, que nem essa bromélia aqui, ó, Díquia Ai, que e cor! Yellow Glow. Olha só que linda. Que Na lindo! primavera, muitas pessoas acham que é a estação das flores. Não é só das flores, é a estação onde as plantas se vestem ou com flores ou com uma roupa colorida para mostrar realmente o seu potencial de beleza, né? Olha que coisa linda, Murilo, maravilhosa. Eu vou te falar uma coisa, eu fico imaginando a alegria que deve ser no sul mesmo, porque é verdade ou não? Porque eu fico imaginando, porque aqui no Sudeste a gente vê a dormência das plantas no inverno, a gente sente, né? O jardim dá aquela. Ele dorme, fica quietinho. Parece assim que a gente tá. O jardim fica até meio ressabiado, né? Vou ou não vou. Quando começa a chegar agora fim de agosto, comecinho de setembro, e começa. Parece que as plantas estão acordando e dá aquela estourada, né? Parece todo mundo. Sabe o que eu sinto de vez em quando eu saio no jardim? Parece que as plantas estão dando uma espiadinha. Será que já está na hora? Estou com vontade de sair. Sabe aquela cena gostosa e todo mundo querendo estourar? Eu fico imaginando no sul ainda, que a dormência é maior ainda, né? Maior ainda. Deve ser uma alegria agora, primavera, porque é um frio. Bom, aqui esse ano realmente foi fora do normal, aqui estava um frio muito grande, né? Mas, então, quer dizer, na enquete que eu fiz, as pessoas ficam realmente. 90% das pessoas ficam, mais de 90 e tantos por cento ficam animadíssimos com a chegada da primavera. Eu sou um deles. Você prepara o teu jardim para a chegada da primavera? Conta um pouco. Eu queria, antes de falar da própria primavera, eu queria saber assim, como é que a gente está quase chegando na primavera? Nesse momento, você está fazendo alguma coisa para a chegada da primavera? Em todos os meus trabalhos, Gabi, no Entre Verdes Campinas, para quem não conhece, é um loteamento de altíssimo padrão que tem aqui em Campinas, que eu trabalho lá desde 2014. Então é uma área, a gleba toda tem mais de 3 milhões de metros quadrados, sendo que 1 milhão é só de áreas verdes. É uma área muito grande. Então é o meu parque de diversões, né? Minha Disneylândia, né? Então lá são períodos aonde agora, na primavera, que ela é também presente no Sudeste, né? Nós intensificamos principalmente a adubação. A adubação que vai estimular a planta, que vai reservar nutrientes para quando chegar agora o verão ou o final da primavera, onde as chuvas, se Deus quiser, elas vão voltar com uma intensidade para ajudar, né? Porque está uma seca, uma estiagem terrível. Assim que começar a chover, as plantas aproveitam toda aquela reserva nutricional que está ali disponível no solo para começar a absorver e se desenvolver com uma velocidade maior. Então é agora na primavera que a gente começa a preparar toda essa área para agregar esse crescimento lá na frente. Eu planto agora para colher lá na frente, e essa colheita são folhas novas, são feixes de folhas novas nas palmeiras, nas folhagens em geral, e até mesmo garantindo uma reserva, preparando gemas florais para a floração do ano que vem. Então, muitas plantas você começa a tratar agora, na primavera, para você colher um resultado, que é o crescimento, a floração, no ano seguinte. Mas é agora que tem que começar, né? Principalmente uma adubação orgânica, uma adubação tão benéfica para as plantas que ela é absorvida de uma maneira mais lenta, mas é devagar e sempre que as plantinhas vão lá absorvendo, e não numa tacada só, que às vezes os adubos sintéticos acabam proporcionando para a planta, né? Então é agora, sim, na primavera, que eu intensifico a adubação em geral. No Entre Verdes Campinas, na Rudolf, a Espanhol Plantas, ela aduba as plantas o ano todo, e aqui no meu apartamento também. Todas elas agora ganham uma injeção extra de nutrientes. Murilo, você tem agenda de adubação? Você faz uma agenda de Sim, adubação? sim. Nós temos um cronograma de adubação, um calendário, né? Dividido, por exemplo, de janeiro a dezembro, aonde nas colunas eu tenho tudo separado: os arbustos, as árvores, as trepadeiras, as forrações, as plantas herbáceas, né? Cada uma com o seu ritmo de absorção diferente. Uma flor anual, uma grama,
o comportamento dela, a absorção dela de nutrientes é muito mais rápido do que uma árvore, por exemplo. Então, através do calendário, eu consigo organizar a minha adubação e no macropaisagismo, quando a gente trabalha com áreas grandes, isso serve para um planejamento, para o orçamento anual, aonde eu compro toneladas e toneladas de adubos para fertilizar essa área gigantesca, né? Então tem que ter planejamento, tem que elaborar um calendário de adubação, sim, e é através dele que você bate o olho lá e lembra, nossa, está no mês de adubar as minhas frutíferas, a minha palmeira, o meu gramado, as minhas bulbosas que saíram do repouso vegetativo, e assim vai. E olha, você falando assim, porque você fala de um condomínio, né? Quem está ouvindo a gente às vezes pensa, nossa, mas eu não tenho um condomínio, eu não tenho uma área tão grande, não tenho tanta diversidade assim, mas eu te juro, se você não faz calendário de adubação, a gente fica perdido, não fica, Murilo? Porque assim, às vezes, porque a gente acha que confia, que tá tudo na cachola, mas não confia, a gente esquece, a gente acaba adubando de menos. Quando você vai ver, sabe quando você percebe? Você começa não só a ver que as plantas estão mais fracas, quando você percebe, inclusive, incidência de praga, né? Você começa a perceber que a planta, você começa a ver que tem alguma coisa desandando. Putz, você bateu o olho no calendário, você fala, pula, esqueci, passou. Minhas plantas não estão legais, né? Então, realmente, o jardim pode ser pequeno, pode ser grande, pode ser jardim de vaso, né? Tem que ter calendário de adubação, tem que seguir uma rotina, porque senão desanda. Com certeza, você está certíssima. Não é um pequeno jardim ou um macro jardim, um jardim gigantesco. Todos eles você consegue organizar um calendário de adubação que é simples, né? É muito simples fazer. Deixa eu te perguntar alguma coisa. Eu fiz uma pergunta na minha enquete e eu queria até conversar sobre isso. Você acha que a primavera é a melhor época para você implantar um novo jardim, Murilo? Olha, a primavera, Gabi, a primavera com uma chuva presente, sim, né? Porque o calor e a umidade sempre é bem-vindo na hora de você executar, plantar um jardim. Água é vida, né? Então, sem a água, não adianta eu ter uma primavera, uma estação onde a temperatura fica mais amena, onde a luminosidade aumenta, mas sem a água é complicado. Então, vamos torcer para a esperança, né? Infelizmente, nós estamos nos deparando com uma alteração climática, onde as plantas estão com a sua fenologia, né? O seu comportamento todo bagunçado. E, infelizmente, o ciclo hidrológico também está maluco. Então, as chuvas, às vezes, nem sempre chegam na época certa. Mas a primavera, somada com a chuva, é realmente a estação melhor para você executar, plantar um jardim ou replantar as suas plantinhas em casa, em vasos, né? Porque elas saem daquela estação mais fria, onde a luminosidade também estava menos intensa, e algo aperta um botãozinho nelas. Ei, que nem a Ana Maria fala, Ana Maria Braga, acorda menina! Acorda menina! E aí elas acabam brotando, e a chuva, né? Ajuda realmente o jardim a se desenvolver, a crescer. Nada como uma chuva, né, no jardim. Você já deve ter observado isso. É um milagre de Deus, né? Você sabe, hoje, Murilo, você parece que ouviu uma conversa que eu tive hoje. Eu tive, na verdade, duas das reuniões que eu tive hoje são para falar sobre a implantação, para execução de 2 jardins novos que eu tenho aqui semana que vem e outra quase para fazer. E a gente pensando, Deus queira que eles estejam assistindo a nossa live até, para a gente, porque para ver que não é uma conversa única minha, porque às vezes parece que a gente está querendo postergar um plantio, mas é tão importante o assunto da água. Eu recentemente plantei um jardim que está postado meu no Jardineiro Fiel, mas é um jardim de plantas tropicais, plantas de folhas largas, plantas que precisam de água, plantas que contam com a umidade relativa do ar. A judiação, Murilo, vou te contar, alpíneas, marantas, o jardim tá, sabe quando tá, parece que tá assim, sabe, está todo
As alocáceas, eu não sei nem te falar o que está acontecendo com as alocáceas. Assim, se der para enxergar aqui no fundo do meu jardim, elas estão dobradas aqui ali no canto, de tristeza. Então tá tudo. Então, assim, é uma decisão que, de verdade, apesar disso que você está falando, a primavera é uma época que a gente realmente indica muito para plantar, mas associada à chuva. Associada à chuva. Associada à chuva. Se a gente está numa época de estiagem, é realmente complicado, né? E a gente não está em fase de estar com gastância de água agora, né? Tá todo mundo segurando. Verdade, nós estamos com uma escassez de água e geralmente não é todo jardim que tem um poço artesiano ou um lago para fornecer água para irrigação. A maioria acaba utilizando água potável, né? E os nossos reservatórios aqui, não só no Sudeste, não. No Sul do Brasil também, Curitiba nunca passou por uma crise hídrica tão grave como passou agora. Aliás, eu ainda acredito que está, porque nem choveu, né? Então, essa seca é geral, aonde a primavera está associada, né? Principalmente aqui no Sul e Sudeste. Então, realmente é de se preocupar em evitar desperdiçar a água, né? Na hora da irrigação. Então, porque um jardim recém-executado, recém-implantado, ele exige uma quantidade muito grande de água, né? Exatamente. Quando a gente implanta um jardim, né? Normalmente, quando eu entrego o meu manual de cuidado com as plantas, a gente sempre reforça, né? Na hora que a gente acaba de implantar o jardim, esses primeiros 15 dias são cruciais, o primeiro mês todo, né? Você tem que estar de olho na rega. Então, essa é uma fase, gente, para quem está assistindo, a gente está querendo implantar um jardim, se puder dar uma segurada até esperar essas chuvas agora chegarem, segura um pouquinho, porque se associar com a chegada da água é bem importante. Bom, comprei uma planta, Murilo, vou falar agora primavera. Comprei uma planta. É época de mudar de vaso? É uma época boa para a gente mudar de vaso primavera? Pode mudar sim, desde que você, no momento do seu replantio ou do seu cultivo, né, não esqueça de fornecer a umidade necessária para a planta. É uma estação maravilhosa para você replantar, dividir plantas, propagar, né, de uma maneira geral. Sim, eu adoro essa estação para fazer novos plantios. E aproveitar, né? Quando a gente vai fazer um plantio, quando a gente vai mudar de vaso, né? Comprou uma muda, passou por um vaso, aproveita esse momento para caprichar no substrato, caprichar na adubação, porque já que está nas suas mãos, o poder é seu de decidir o substrato, né? Aí você deixa aquela cama maravilhosa, né? Não é verdade? Com certeza, não, porque muitas pessoas acabam investindo em uma planta em um valor considerável, só que esquecem que a base, o solo, o substrato e a adubação fornecida com frequência é o maior segredo na hora do cultivo. Não interessa se é uma mudinha pequena ou uma muda já grande, o solo, o substrato tem que ter qualidade e tem que ter frequência na adubação e na irrigação para essa planta conseguir se desenvolver e ficar saudável e bonita, né? Afinal, nós estamos falando de planta ornamental. Ornamental, enfeite, beleza, né? E para isso, você está certíssima. Substrato e uma bela de uma adubação feita vai garantir esse sucesso. Ô Murilo, e quando você fala nas manutenções que você vai fazer, vou pensar no teu condomínio, tá? Você tem algum cuidado especial agora quando a gente está falando na primavera? Eu estou pensando assim, porque a gente passa inverno. Inverno é uma época que as plantas tem muita folha amarela, a gente tem que fazer uma limpeza maior. Nesse começo que a gente está começando a primavera, a tua manutenção de um jardim muda um pouco com a chegada da primavera? Você aproveita para fazer alguma poda especial? Tem alguma coisa que você cuida no teu jardim de uma forma diferente quando você vai fazer a manutenção?
Poda, aliás, é uma época ideal para fazer vários tipos de poda, inclusive podas fitossanitárias, podas onde nós vamos livrar plantas de pragas ou de doenças que acabaram surgindo devido ao estresse, essa mudança de estação. O final do inverno, geralmente, ele coincide com essa transição da temperatura, da luminosidade e seca, sem chuva. Essa seca, ela acaba causando um estresse para a planta que abre as portas de entrada para doenças e fragiliza o sistema de defesa delas, onde pragas como cochonilhas, ácaros fazem a festa. Então é nesse período, Gabi, é bem lembrado, a poda e a observação também de plantas infestadas com pragas, com doenças, é importantíssima para você garantir agora um início de uma primavera com plantas saudáveis, tá? Então, poda de limpeza é super importante, né? Para a gente fazer para a primavera, né? E eu acho que, assim, eu costumo conversar muito com meus jardineiros. Esse pós-inverno, isso que você estava falando, Murilo, da gente chegar no jardim, eu acho que a observação, quando a gente chega no jardim, é muito importante. O pós-inverno é mais importante ainda, porque esse olhar nosso, quando a gente chega no jardim, de ver se tem praga, se a gente vê se tem uma planta que está precisando mudar de lugar, se ela está precisando de uma poda com mais cuidado, se ela está precisando de, não só de adubação, se de repente a planta está grande demais, se a gente precisa fazer uma divisão de toceira. Eu acho que esse pós-inverno, a gente tem um olhar, dá para dar um olhar mais cuidadoso, porque numa época do ano, quando a gente tem muita chuva, não dá nem tempo. O jardim vai crescendo numa velocidade que quando você vai fazer a manutenção, você está sempre fazendo uma manutenção assim, um pouco mais aloucada, vamos assim dizer. Posso falar isso, não é verdade? Você chega, o jardim tomou conta, você está tipo... Né? As trepadeiras tomaram conta de tudo, você tem as forrações, você tem que fazer uma limpeza, porque agora no inverno não é desse jeito. Eu acho que dá para a gente fazer uma boa observação, olhar mais pausado e com mais calma, isso que você tinha falado. Vamos ver o que aconteceu, vamos ver se tem alguma planta infestada, vamos ver se tem alguém que está precisando de um carinho maior, vamos fazer uma poda de limpeza boa aqui na planta agora, porque ela vai vir a floração, vai vir frutificação. Será que ela está respirando? Como é que será que está essa planta, não é? É a hora que a gente dá essa urubu-servada, né, nas plantas, mas com cuidado, porque eu acho que a gente não chega num jardim que está completamente enlouquecido na época de chuva, porque a gente pega uns jardins, eu brinco até que são jardins cabeludos, né, depois da chuva, porque tá aquela loucura, né? Eu acho que é uma hora que a gente boa para observar. Boa para observar, e aliás, nós falamos tanto de poda agora de limpeza, eu preciso até lembrar as pessoas que agora na primavera vai chegar o momento ideal para acabar eliminando aquelas folhas amareladas, folhas queimadas, que esse ano a geada, né, em várias regiões do inverno rigoroso, acabou queimando. Essa poda, muitas pessoas acabam fazendo ainda durante o inverno, só que nós corremos um grande risco de podar, estimular a planta a brotar novamente, e vem outra geada e queima ela, e acaba prejudicando toda a reserva de nutrientes que tem dentro dela, né? E agora não. Agora eu acredito que dificilmente vai entrar uma frente fria, uma massa de ar polar que vai queimá-las novamente. Então agora é a época ideal para podar, adubar. E você fez uma pergunta interessante. O que eu faço no condomínio onde eu trabalho, na empresa lá no sul do Brasil? Gabi, sabe o que é um negócio que é fantástico, maravilhoso para as plantas? Na hora que você vai descompactar o solo, soltar a superfície de um vaso, desde um vaso, de um canteiro, de um coroamento de uma árvore num sistema viário, seja onde for. No momento que você descompacta esse solo, que foi até compactado pela própria ação da chuva ao longo de uma estação chuvosa,
vem algo que eu faço que é maravilhoso e eu recomendo todo Conta. mundo fazer. Proteger o solo, não deixar o solo exposto. Todo mundo acha que a casquinha de pinos, rústica, polida, seja o que for, serve só como uma maquiagem para o solo, evitando que a terra fique exposta, bonito. Não, a proteção do solo, ela também serve para evitar que a água evapore mais rápido, ela Guarde umidade. ajuda, ela guarda umidade, ela protege aquelas raízes fininhas que estão superficial na planta, responsáveis pela absorção de água e nutrientes, ela protege da insolação. Essa camada de proteção, ela evita que várias sementes invasoras, que são despertadas sob a ação da luminosidade, o sol, ela acaba inibindo o crescimento dos matinhos, diminuindo a manutenção. E como eu trabalho com áreas muito grandes, nem toda área eu consigo colocar casca de pinos, porque sai uma fortuna. Isso que eu ia Sabe o falar, que eu uso? haja grana, Murilo. Muito caro. Sabe o que eu uso? Folha seca. Folha seca. Eu estou imitando o que a própria mãe natureza faz nas florestas. O solo nunca fica desprotegido, o solo nunca fica nu. Sempre tem uma camada de proteção. Ou é folha seca, ou é alguma vegetação, é uma gramínea. Qualquer proteção sempre será bem-vinda. E aí entra um segredo. Você prepara o seu solo agora na primavera, você protege ele, porque essa proteção vai ajudar a economizar na água agora, tão escassa, tão preciosa, né? E também vai proteger o seu solo lá na frente, lá para dezembro, janeiro, fevereiro, onde a estação chuvosa, a força da água, o impacto da água, vai evitar que uma compactação desse solo substrato e também vai evitar que esse solo substrato seja lavado, né? Então, proteção do solo, Gabi, ou do substrato sempre, com casca de pinos, com folha seca, com folha triturada, seja qual for. Protejam sempre o solo ou o substrato em qualquer plantio, não deixe ele exposto. Além do que você está dando uma dica que você está adicionando matéria orgânica, né? Fora o plus que você está dando, né? Sim, porque verdade. Você tá, né? Não é porque verdade? Como a própria mãe natureza faz, a camada superficial de folhas, de baixo para cima, os micro-organismos vão decompondo e sabiamente disponibilizando esses nutrientes já disponíveis para a planta absorver, mineralizados, aonde começa esse apodrecimento de baixo para cima. Gente, quando a gente para observar como a natureza é perfeita e essa mágica ela acontece na nossa frente, no jardim também, gente, é uma paixão, né? É encantador isso. É maravilhoso, fascinante. Porque é uma coisa que é louca, né? O que a gente faz quando a gente, no fundo, né? A gente quando cuida de um jardim, quando a gente transforma a natureza em paisagismo. Estou fazendo uma viagem meio louca, tá, Murilo? Estou fazendo uma... Me acompanha, tá? Vamos viajar, tá? Vamos viajar. Quando a gente traz a natureza para dentro de casa e transforma ela em paisagismo, de uma certa forma, a gente está interferindo no trabalho da mãe natureza, né? A gente tá fazendo uma intervenção. E uma intervenção estética, porque a gente está colocando de um formato que a gente gosta, a gente está colocando um jardim todo num formato, deixando aquela natureza de uma forma agradável na sua casa. Mas, ao mesmo tempo, aquilo que vai acontecendo naturalmente, que é o que você estava contando agora, né? O que vai acontecendo naturalmente na natureza, as folhas vão caindo, é um bichinho que vai passando, é um passarinho que fez as fezes lá, e é outro que comeu uma sementinha e semeou ali sem querer. Esse movimento natural, né, a famosa ciclagem, né, que é o que vai acontecendo na natureza, a gente, de uma certa forma, quando a gente tem um jardim bem cuidado e bem mantido, a gente meio que vai tirando esse movimento natural que está acontecendo. Então, se a gente não tem essa preocupação que você está falando agora, de cobrir a terra, de não deixar o solo exposto, de não se preocupar em manter esse solo protegido, para manter a umidade, para a gente economizar água, para a gente preservar um pouco dessa camada orgânica de matéria nessa parte de cima. Se a gente não se preocupa também com isso,
o jardim fica muito mais suscetível a ter praga, porque a gente está deixando quase que um jardim asséptico, né? Porque a gente deixa um Sim. jardim. Então a gente tem que se preocupar com tudo isso, porque tem a nossa interferência, entendeu? É uma viagem, mas tá entendendo? Né? Rolou, não rolou a viagem? Sim, sim, sim. Não foi a viagem, não rolou. Sim, com certeza. Então, aí vem um recado muito importante para todos os nossos amigos aí que estão assistindo a live. Não pensar somente na hora de plantar uma planta, adquirir ela, e esperar que ela cresça, floresça, se desenvolva, frutifique. Não esqueça que ela também é dependente, as raízes estão ali fixadas no solo, no substrato, aonde ele precisa tratar, cuidar. E agora eu lembrei de um detalhe, a própria Iorim tem uma linha rica em potássio. E agora eu não lembro agora o adubo da Iorim que é rico em potássio. Tem um deles que é... Isso! Possível. O potássio é um nutriente que agora que nós estamos passando por uma crise hídrica, o Brasil todo sofre com estiagem, independente da época do ano. Tem região que chove, mas depois tem região, até a própria Amazônia passou por seca nesses últimos tempos. O potássio, ele é um nutriente importantíssimo para manter a planta hidratada, a planta em pezinha, a planta rica, células cheias de água. Então, as pessoas que querem garantir que a planta fique mais hidratada, que não fique com aquela murchadeira tão constante, não esqueçam de caprichar na adubação com adubos que tenham um potássio em grande quantidade na sua formulação. E a Iorim tem um adubo maravilhoso, cheio de potássio, que vai fortalecer as suas plantas, né? É verdade, o potássio tem esse poder mesmo, Murilo, bem lembrado. Eu acho que às vezes parece um assunto. Quando a gente começa a falar no nome dos nutrientes, né, parece que o assunto fica super difícil. Eu lembro que eu fiz um curso seu de adubação, e eu falava, gente, a gente não vai decorar o nome dessas coisas. Depois que você começa. Quando é uma coisa que te interessa e você começa a lembrar, gente, se eu colocar potássio, eu vou deixar minha planta mais hidratada, minha planta vai ficar mais forte, mais bem Forte, estruturada. forte Só lembrar contra até dela. as pragas, a doença, com tudo, né? É maravilhoso. Sim, Maravilhoso. maravilhoso. Aí começa a fazer sentido, algumas coisas começam a fazer sentido para você, né? Você vai guardando o Uhum. nome dos nutrientes, você começa a não esquecer. E aí começa a fazer parte do teu vocabulário normal, né? Algumas coisas, né? Com Muito louco. certeza. E uma coisa que eu te perguntar e trocar uma ideia com você, porque muita gente fica com medo de... Porque assim, agora a gente começa a primavera, começa um monte de coisa a florir, e muita gente manifestou medo de mexer nas plantas quando elas estão em época de floração. Como é que você trata desse assunto? Se você tá com uma planta florindo, você deixa ela florindo e não rela, ou você faz algum tipo de manejo com a planta que floresce? Ó, Murilo, Murilo. tá, o Murilo, eu não gosto durante o período, lógico que tem raras exceções, como uma planta que eu postei hoje, as coroas de Cristo, inclusive as suas versões modernas, né? Floresce o ano todo, então não dá para levar isso muito em consideração, senão eu não vou mexer nunca na planta. Mas a maioria das plantas, durante o seu período de floração, é um momento delicado para a planta, onde toda a energia da planta ela está concentrada nas flores que vão dar continuidade à planta, né? Através das flores que ela vai produzir frutos com sementes para perpetuar a espécie, né, na natureza. Então é um momento delicado onde toda a energia está concentrada nas flores. Então a energia dela não vai estar muito no enraizamento, não vai estar muito no desenvolvimento da planta. Então eu sempre prefiro esperar, aguardar, encerrar a floração para depois mexer, replantar, mudar de vaso, dividir touceira e jamais, jamais fazer uma poda radical em plantas que estão florescendo. É um pecado. Gabi, eu já cheguei a ver prefeituras podando plantas com
com azaleias, buganvílias. Eu já vi ipê sendo podado, florescendo pelas companhias que fazem manutenção para as concessionárias de energia elétrica, né? É um pecado, me dói o meu coração. Então, essa poda e esse manejo nas plantas, enquanto elas estão com flores, eu prefiro aguardar e mexer nelas depois da floração, nunca durante esse processo, tá? Eu concordo com você. Eu acho que, lógico, a gente sabe que existem algumas exceções, né? Tem planta que floresce o ano todo? Não só que floresce o ano todo, mas às vezes você tem alguns momentos que você, sei lá, você falou na buganvília, acabei lembrando da buganvília. Às vezes tem alguns momentos que eu já tive que entrar num jardim Já. e a buganvília estava levantando o teto e a telha toda do jardim estava sendo Mas dói o levantada. coração, né? Dói o coração. Mas a gente, às vezes, infelizmente, nós temos, eu sei, eu concordo, eu também já passei por isso. Mas se é possível evitar, aguardar, esperar um pouquinho, faço, tá? É verdade. Então, esse medo que muita gente manifestou aqui, eu também concordo com você. Eu acho que quando a planta está florindo, a gente tem que respeita, né? Ela está colocando toda a sua energia na floração e a gente segura a onda. A mesma coisa na época da frutificação, né? Eu também Com tento. certeza. E sabe que fica uma coisa, porque é muito doido, né? Eu que faço muito jardim de apartamento ainda, muito, porque aqui em São Paulo, né? É muita varanda, muito apartamento, muito entrega, muito jardim em vaso, né? Então, quando a pessoa quer comprar uma frutífera, tal, o sonho da pessoa é receber uma frutífera frutificando. Fala a verdade, né? Ela quer. Então, Com certeza. a gente compra aquela frutífera, tá linda, maravilhosa, aí você tem que cuidar como se fosse um bibelô, né? Aquele torrão para você. Nossa, porque a pessoa quer receber aquela frutífera já frutificando e a gente faz o possível para mexer o menos possível naquele torrão, para aquele torrão nem sentir que ele mudou de vaso, porque justamente. É verdade. Eu tô com uma jabuticabeira que está na frente. Depois eu vou até mandar foto para você dar uma olhada. Eu tô com uma jabuticabeira florescendo na frente do jardineiro fiel que vai para um cliente. Mas, gente, ela parece estar nevada. Tá tão linda. E vai para casa de um cliente. Eu falei, gente de Deus. É aquela coisa, né? Que a gente corta o vaso de plástico em 1000 pedacinhos. Isso. Foi bom até você comentar. Você está me ouvindo? Não sei, é que o áudio deu uma. Tá ouvindo? Até foi legal você comentar, entrar nesse assunto, porque muitas pessoas acabam se frustrando, ficando triste, ou achando que tem o dedo podre, né? Dedo verde, dedo podre, as pessoas que não têm muito, que acham que não tem sorte com planta. Muitas acabam comprando uma muda de uma jabuticaba, de uma pitangueira, de um pé de figo, ou de uma roseira, ou uma planta qualquer, com flor ou com frutos. Só que alguns produtores, tá? Na CEAGESP, você que é de São Paulo, eu vivi CEAGESP de 1998 até 2018. Eu acho que desde 2018 eu não fui mais na CEAGESP. Agora agora eu fico mais CEASA de Campinas e CEAFlor, né? Agora, né? O CEAFlor. Mas você tá bem servido, hein, Murilo? Tô aqui do lado, aqui do lado. Nossa, então senhora, do lado, gente. Do lado, Que do primeiro lado. mundo, hein? Fala sério, que tá primeiro mundo esse assunto, hein? E aí, quando a gente se depara com os tipos de plantas comercializadas, nós ainda temos dois tipos no mercado. As plantas que são cultivadas no campo, aonde o produtor arranca literalmente elas, corta as raízes, envolve num saco, numa estopa, e coloca ela à venda. Essas plantas, geralmente na CEAGESP eu via muito isso, mas muito. Essas eu tô localizando o box. Você tá falando, eu tô vendo os box. Essas plantas, elas têm literalmente um preço mais acessível, né? Pela facilidade na hora de cultivar, de produzir, só que elas sofrem muito na hora de você levar para casa, porque elas nem foram rustificadas, elas nem foram aclimatadas. Elas são arrancadas do campo, colocadas
jogada lá no posto de venda e a pessoa inocente acaba levando para casa, aonde as flores acabam abortando, os frutos acabam não se desenvolvendo, não completando o seu ciclo, e em muitos casos as folhas de muitas espécies acabam caindo aonde a planta está tentando se ajeitar, equilibrar a parte de baixo com a parte de cima para não morrer, né? Então agora nós temos no mercado plantas cultivadas com métodos mais modernos, ou embalagens de plantio, bag, que são as bolsas, e várias outras técnicas que você consegue adquirir plantas com um sistema radicular bem formado e que, se você molhar direitinho e retirar ela da embalagem, como você acabou de falar, com cuidado, você quase que tem uma garantia de pega nessa planta, porque é difícil você perder, né? Então é bom lembrar as pessoas que na hora de adquirir uma planta, observe se ela está no torrão de solo argiloso, geralmente, ou se ela foi cultivada numa embalagem de plantio, porque tem muitos produtores que pegam a planta que foi arrancada do campo, colocam na embalagem de plantio e jogam um substratozinho por cima. Tu já viu isso? Ai, meu Opa! Deus, meu Opa, é um Deus, desespero, é um meu desespero. Deus. Então tem que cuidar para não comprar gato por lebre, né? Murilo, você falou um assunto super importante, porque eu acho que essa época da primavera, a gente encontra muita coisa de enganação. Não é que é enganação, mas é isso que você está falando. A- a- Não é não é, enganação. não é Não, enganação, não. mas é isso que você está falando. Quer dizer, o cara colheu na madrugada, levou para uma feira ou para um lugar para ser vendido, o cara sangrar nem pensar, né? Nem Não. imagina. Não, você falou justificar e tudo, mas pelo amor de Deus. Então, é muito frustrante quando você leva uma planta dessa para casa, e a planta ela vai dali, ela vai ladeira abaixo, vai abismo abaixo, nem ladeira, vai abismo abaixo, e quando ela recupera, porque muitas vezes a planta morre na sua mão, né? Porque a pessoa recebeu uma planta, às vezes a planta você não consegue recuperar. Quando muito, você vai conseguir que ela termine de perder todas as suas folhas, para depois ela terminar de enraizar, para daí ela começar a brotar, aí ela já perdeu aquele formato que você comprou, aí você vai ter que podar para ver os galhos que secaram, para depois é como se começasse do zero. Então, essa tua dica que você falou, assim, de lembrar disso quando a gente compra, é muito diferente do que eu estou falando. Essa jabuticabeira que eu tenho, que está na porta do escritório hoje, que a gente vai entregar para um cliente esses dias, você compra, você já compra super envasada, bem plantada. Na hora que você vai tirar do vaso, você corta o vaso de plástico em vários pedacinhos, ela sai que ela parece que ela tá dura ali. Então, nem o torrão não sentiu. A gente praticamente não mexeu na planta, que foi, apesar de Não, ela estar em não. floração, eu não mexi na planta, né? A gente Uhum, não deu estresse para a planta, né, uhum. Murilo? Com certeza. Ah, aliás, é bom lembrar as pessoas que eu acho que uns 70, 80% dos bambus moçôs comercializados, boa parte é tudo arrancado do campo, colocado na embalagem e vendido. Morrer, se molhar e garantir um local adequado, não morre. Mas ele cai as folhas, é uma reação. Inteira. E as pessoas se assustam, o cliente fala, meu Deus, a minha planta está morrendo. Mas é uma reação porque a planta ela não foi cultivada numa embalagem. Ela não foi cultivada num bag. Mas já temos agora bambus cultivados ou que foram retirados do campo, plantados, esperado enraizar, aguardado o seu tempo de colocar no comércio. Então, o bambu moçô é um típico exemplo do que Típico. acontece. Típico, tá? Típico. E que fala mais alguma. Que mais de dica você gostaria de dar para a primavera? Fala para mim. A primavera com podas de limpeza, tá? Podas que vão estimular a renovação da planta, só que sempre antes de podar, se informe, tenta descobrir o período de floração e frutificação da planta para não podar galhos que às vezes estavam se preparando para florescer, né? É muito importante tratar o seu solo.
preparar o solo para o verão que se aproxima, porque já na primavera as plantas já começam uma absorção maior, atingindo seu auge no verão. Mas em muitos casos, Gabi, uma adubação feita durante o verão se perde muito devido ao excesso de chuva. A água da chuva lava o solo e você perde. Como na primavera é tudo meio que em harmonia, um pouco de chuva, um pouco de calor, um pouco de frio, tudo um pouquinho de cada. Essa adubação na primavera ela é aproveitada melhor pela planta. Lógico, no verão atinge o seu auge de absorção, né? E principalmente devido à quantidade de chuvas e o calor, mas é agora na primavera que todo mundo tem que tratar o solo, adubar e seguir essa dica importante que eu dei. Não esqueçam de proteger o solo e o substrato das suas plantas, incluindo as plantinhas de vaso, tá bom? E eu lembrei de uma coisa que acontece que, como agora na primavera a incidência do sol muda também, né? A gente tem para planta de dentro de casa é bom a gente lembrar que às vezes a gente tem no inverno plantas que estavam recebendo um sol maravilhoso e que agora não receberão mais. Gente, vocês não esqueçam, porque tem gente que comprou planta numa época do ano e que vem recebendo sol. E de repente ela vai virar uma planta de meia sombra. Isso acontece tanto numa estação quanto na outra. Eu tenho várias clientes minhas que falam: Gabi, eu só tenho sol no meu apartamento no inverno. Por incrível que pareça, porque como o sol deita, o sol entra e no inverno ela consegue ter um solzinho para ter uma hortinha e tal. E agora, quando o sol sobe, não tem mais. Então, eu só falo para lembrar, porque como eu cuido de muitos apartamentos, lembrem de perceber se a tua planta não está legal, se o sol mudou, se está entrando sol na tua casa ainda, se não é hora de mudar o seu vaso de lugar, porque no jardim a gente não tem como mudar as plantas de lugar, porque elas estão enraizadas. Mas nos vasos de dentro de casa, a gente lembrem que o sol está mudando e que se mudar o sol, se tiver alguma planta que ficar planta de sol pleno, que precise de sol pleno, você tem que levar o vaso junto, porque mais próximo possível do sol, porque muda mesmo. É super engraçado, porque eu tenho um balcão aqui, Murilo, que tem é o meu balcão das experiências, eu falo. Eu tenho dois lugares de experiência. Eu tenho meu banco, o banco das mudas e o meu balcão das experiências. É um balcão que eu tenho um monte de planta de meia sombra. Então, eu tô olhando para ele aqui, eu tô falando com você, tá aqui no fundo de mim, tô olhando para ele. E no inverno ele pega muito mais sol mesmo, porque ele pega um período de sol que ele fica com o sol fica mais baixo, ele fica bastante tempo pegando aqui, ele varre mais, então bate um solzão aqui. Então as plantas, é bem legal porque as plantas ficam bem felizes agora. Então tem algumas que eu tenho que tirar desse balcão, eu tenho que mudar de lugar da minha casa. Ela sai de dentro de casa e tem que vir para a varanda, porque eu não consigo mais mantê-las lá. Algumas que precisam de mais luminosidade, sabe aquelas de meia sombra que precisam estar pegando quase o solzinho da manhã para ficarem mais felizes? A paquira, por exemplo, é uma delas. Eu tenho uma paquira lá, a paquira não vai rolar. Todo dia eu tô olhando lá, falo, a hora que esse solzinho for embora, bota a paquira para varanda, entendeu? Tem que tirar. Então a gente vai que vai, né? Olhando. Você falando isso, eu me identifiquei muito porque atualmente eu moro em apartamento. Muitas pessoas me perguntam, inclusive, Murilo, por que você não mora em uma casa? Eu tive jardim desde criança. Eu cheguei a ter mais de 3.000 espécies de planta, uma coleção muito grande. Mas, Gabi, eu não vivia. Eu só vivia em função das plantas, porque eu não conseguia deixar na mão de outra pessoa para cuidar. Eu me dedicava àquilo. Então, consumiu um tempo tão grande que hoje em dia eu falei, eu não quero mais morar em casa. Agora eu me contento, eu me divirto, eu realizo, eu me satisfaço com o jardim dos meus chefes. Agora, na minha casa, eu já plantei de tudo nessa vida. Então, agora eu estou morando em apartamento, mas mesmo morando em apartamento com esse fator limitante do espaço, eu
tô aqui rodeado por plantas, por tudo. Eu tenho muita planta. Muita, tu não faz ideia. Eu tenho muita planta. Você tem ideia quantas plantas você tem aí no apartamento, Murilo? É tanta gente estivesse tão rodeado de planta. Eu tenho aqui nesse apartamento, acho que mais de 400 vasos, eu acho. Tem muito vasinho. Muito, muito. Muita! Muito, 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 muito. Até e aí? Juro pra você, pensei que você ia falar uns 70 vasos. Não, tem tem mais ou menos muito. umas 400. Quem acompanha. Toda semana. Gabi, você sabe, nós que somos apaixonados por plantas, sempre que eu visito um produtor, um garden center, eles. Eles nem querem que você pague. Leva de presente, leva. Olha, presente. Ó, tá vendo essa plantinha aqui, ó? Essa planta. Nossa, eles olham a minha reação. Nossa, eu queria. Nossa, que trevo lindo esse. Nossa, Murilo, você não tem? Gostou? Leva pra você. Eu vou dizer não. Leva pra você. Leva pra você. Mas chega uma hora, eu lá na Espanhol Plantas, com aquela quantidade, o que eu quiser pedir pro seu Jade, o senhor me arruma isso, aquilo, eles me dão, leva, Murilo, leva. Mas chega uma hora que não cabe. Mas por que eu entrei nesse assunto? Chega uma hora que conforme as estações do ano vão, no decorrer das estações do ano, o Sol muda de posição. E aqui chega uma hora, como eu tenho muita planta, Gabi, eu não tenho como fazer a dança dos vasos. Para quem acompanha os meus stories no Instagram, presenciou agora no inverno várias plantas minhas queimando, onde eu postei, e as pessoas até algumas indignadas. Nossa, por que você não coloca uma tela de proteção? Gente, se eu colocar um sombrite na sacada do meu apartamento, eu levo uma multa. Não pode nem toalha, não pode nada na sacada. As pessoas esquecem que quem mora em um prédio tem as regras. Eu não posso fechar minha sacada com uma tela, ou com um sombrite, ou com uma armação. Imagina. Não dá. E outra, eu tenho plantas de pleno sol também, de luminosidade. Então, eu fico com uma dança de vaso aqui. Só que chega uma hora que eu não tenho mais para onde colocar. E uma outra que acaba queimando, infelizmente. E que acaba. Lógico. Não, com 400 vasos, Murilo, peraí. Com essa agenda que você tem, pelo amor de Deus, homem, pelo amor de Deus, acaba perdendo o mundo, não tem jeito, né? Tu já viu aqueles programas nos canais fechados de acumuladores, né? Eu acho que eu sou um acumulador de planta, mas estão todas felizes aqui, ó. Tá tudo feliz aqui, não estão nenhuma triste, não. Tá tudo bonitinho aqui, ó. Como é que é só me conta para mim uma curiosidade, como é que é a sua rotina? Como é que é a sua rotina de cuidado com as plantas? Você todo dia dá uma cuidada ou não? Você separa alguns dias da semana? Sim, não, todos os dias. Eu moro no último andar e esse último andar venta muito, tá? Então é um local que venta muito. E o vento, ele resseca demais as plantas, né? Então eu tenho que molhar as minhas plantas todos os dias. Agora, na hora de molhar, eu pego, encho o regador, ou regador grande, regador pequeno, seja qual for. E na hora de molhar, tem planta que eu sei no meu olhômetro, a planta que quer mais umidade, a planta que quer menos umidade, e assim eu vou dosando a água. Então a rega é quase que diária. De 2 a 3 vezes por semana, eu dou uma lavada nas folhas, borrifada de água, sempre de manhã bem cedinho, para evitar que elas durmam molhadas, muito úmidas, porque isso ajuda a proliferar principalmente doenças, fungos de raízes e outros probleminhas. Então a minha rotina durante a semana, todos os dias eu molho. Agora não é molhar tudo, algumas recebem água, outras não recebem, né? Por exemplo, cactos e suculentas, eu sei que elas precisam receber água 2, 3 vezes por semana, de acordo com a espécie. Eu tenho até agora eu não consigo pegar, as plantas pedras, os lítops, esses eu não posso nem deixar respingar água, porque eles apodrecem, eles melam. Então, a rotina de rega é diária, e a manutenção, a adubação, aplicação de algum produto e replantio,
ou até mesmo a poda de limpeza, tirar folhinhas amareladas, folhas secas, geralmente é no domingo de manhã. Domingo eu tomo meu belo café da manhã com paciência, eu amo café da manhã, então eu capricho no meu café da manhã, tomo ele e depois vou cuidar das minhas plantas. Cuido durante algumas horas das plantinhas e depois o domingo se inicia. E viajar nem pensar. Se você viaja, você tá lascado. Tenho, graças a Deus, Rosângela tem a Rô. Beijo pra Rô. A Rô que vem aqui me ajudar a limpar o apartamento. Ela vem só molhar as minhas plantas. E ela não vem por boa vontade, não. Eu pago ela como se ela viesse limpar o meu apartamento só para molhar minhas plantas. Então a Rô sabe as que precisam de mais água, as que precisam de menos. Então eu consigo viajar tranquilamente. O Murilo e a Rô devem assistir as lives, né? Para ela saber que planta que não pode receber água, que planta que pode receber mais água. A bicha tem que ficar muito esperta, porque com 400, pelo amor de Deus, mas posso falar? É assim, aqui em casa é a mesma coisa. A Maria É a mesma também, coisa. que trabalha comigo, também é apaixonada por planta, ela já às vezes ela percebe que as plantas estão muito molhadas, escreve um bilhete. Não molha! Já molhei, já tem bilhete. A gente Já molhei. fala, sabe assim, não vai dar carinho hoje que já dei eu. Sabe, às vezes tem bilhete, mas as minhas aqui não venta muito. O meu não, aqui não é uma. Eu ficava louca se eu tivesse que molhar todo dia, Murilo. Juro pra Não você. tem que molhar. Aqui venta muito. Nossa, é muito. E Campinas tem, como é interior de São Paulo, é um pezinho já no cerrado aqui já, né? É um clima mais árido, mais seco. Nossa, a umidade baixa do ar evapora muito rápido a água. Então, a baixa umidade do ar, o vento e a insolação agora, esse calor louco, nossa, mãe, tadinhas, elas sofrem bastante com essa baixa umidade. Então, a água quase que diariamente em boa parte delas aqui. Murilo, tá acabando o nosso horário. Queria deixar um beijo para você. Amei bater um papo com você. Queria ficar conversando horas. A gente podia falar foi um prazer. Também adorei. Uma alegria falar com você. Amei. Muito obrigado. Você é a primeira live eu fiz com o Ricardo da Gênesis e agora com você, porque muitas pessoas me convidam para fazer live. Eu não tenho tempo, eu não consigo, mas eu falei que a Gabi eu vou fazer. Vou fazer sim e estou aqui agora. Faltava, né? Faltava. Vamos ver se a gente faz mais. Vamos ver se a gente acha uma brecha nas nossas agendas e a gente marca de se encontrar mais, né? Com certeza. Amei, com certeza. amei. Olha, um beijo enorme para você. Amo o seu trabalho, mas de parte nem preciso falar. Amo o seu trabalho. Amo a sua energia. Você é uma pessoa que, assim, se a gente chega cansado em casa e você tá falando, eu tô lá cozinhando e você falando, já dá aquela energia. Você tem uma energia, Ju, contagiante, de tão alegre, tão... Você é demais, de verdade, mesmo. Queria deixar um beijo gigante para você, tá bom? Muito obrigada. Um beijo. Imagina, eu que agradeço. Tá bom? E vou para academia ainda, que descanso, vou para academia agora. Agora é hora de malhar. Vou para academia ainda. Beijo. E chegando em casa ainda tem que fazer os textos da revista Natureza, da coluna Garimpa ainda. Eu não paro. Iorim, pelo amor de Deus, cria nutriente para nós. Pelo amor de Deus. Cria potássio pro Murilo. Um beijo. Beijo. Tchau. Beijo. Beijo, pessoal. Tchau.